Paz e bem, meu nome é Maria Antônia Orreda, sou bacharel em teologia e esse é o canal Paixão pela Palavra. Vamos lembrar de curtir, comentar, compartilhar e acionar o sininho. Estamos em setembro, mês da Bíblia. Estamos acompanhando a carta aos Gálatas, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 28d. E hoje, neste vídeo, nós vamos finalizar o estudo da carta aos Gálatas. A nova criatura como síntese da epístola. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Ser ou não ser circuncidado não tem importância. O que conta é ser nova criatura. Palavras do Senhor, graças a Deus. Por muitas vezes, nesse comentário da carta aos Gálatas, foi citada a referência à nova criatura. Essa expressão é muito conhecida nos escritos apocalípticos. Paulo, no entanto, a vê como expressão que significa a experiência de fé e do amor, concretizada na vida comunitária. As dialéticas circuncisão e incircuncisão, judeu, gentil, lei, não lei, são superadas pela nova criatura. Porque os cristãos engajados estão na mesma dimensão e estão nessa dimensão. Se olha o hino batismal, os cristãos estão em Cristo, ou seja, pelo batismo, pertence ao corpo de Cristo, o Redentor que foi crucificado e ressuscitou dos mortos. O que agora estão em Cristo receberam o Espírito Santo de Cristo e foram revestidos de Cristo. Por isso pertence ao Cristo. Gozam a nova vida. Então são uma nova criatura. Paulo encarnou a questão da nova criatura de três maneiras. Não era abstrata a expressão. Não era uma fuga do mundo ou um desprezo da realidade humana. O apóstolo escreveu concretamente às comunidades gálatas, que passavam por crises muito fortes. A concepção de nova criatura estava intimamente ligada ao hino batismal. Ser pessoa humana na nova criatura significava estar em Cristo. Há uma implicação prática, porque isso se transforma na realização das expressões fundamentais, que são a fé e o amor. Quando Paulo escreve orientações concretas às igrejas da Galácia, na reflexão sobre carne, espírito e nas orientações sobre a vida do amor, ele desceu ao interior das comunidades, encarnando como exemplos a nova prática cristã. A experiência comunitária viva não era fundamentada na lei, mas no amor fraterno. Paulo foi, por conseguinte, mostrando o caráter simpático da experiência da liberdade cristã, que, baseada em Cristo Jesus, tornava-se uma ética comprometida com os irmãos mais necessitados e não com o peso da lei.
A liberdade e o amor falam a mesma língua porque vem de Deus. A preocupação com o amor que se realiza no encontro com o próximo e pontualmente com os pobres fortalece o que é o principal valor da epístola, a unidade em Jesus Cristo. A cruz muitas vezes é a consequência de quem testemunha o evangelho. A perseguição era a expressão do anti-evangelho. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, capítulo 5, versículo 10, ao colocar o dedo na ferida, o apóstolo não criou subterfúgios. Foi franco e mostrou a serenidade do evangelho. Ao pensar na cruz, era preciso ir mais longe. Se ela era o instrumento para eliminar os assassinos e fora da lei romanos, então a cruz sinalizava o Império Romano que controlava o Ocidente. Jesus Cristo em Roma tiveram muito a ver. Paulo, a cruz e Roma tinham tudo a ver. No epílogo, conclusão, o apóstolo por 2 vezes se referiu ao crucificado e falou das marcas de Jesus. Antes falou da crucificação e depois referiu-se à perseguição. Ele não queria iludir os gálatas e falou claramente do escândalo da cruz. Por isso evangelizou corajosamente e, por conseguinte, estava sendo perseguido. Então, a nova criatura para Paulo não era um conto de fadas. Os membros de uma comunidade engajada na mensagem do evangelho correm o risco de serem perseguidos. Vamos enfatizar. Os membros de uma comunidade engajada na mensagem do evangelho correm o risco de serem perseguidos. Paulo criticou os missionários judaizantes que, para manterem os seus privilégios com a religio lícita, não se comprometiam com a nova criatura, a fim de não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A cruz era a vida de Paulo. Seu ministério era identificado com o Jesus Redentor. Sua glória era a fraqueza da cruz, que sinalizava sua fidelidade e autenticidade. A nova criatura sugeria que o evangelho tinha o seu preço, a cruz. A utopia da nova criatura só podia e pode ser conseguida na experiência da cruz, dentro da comunidade que opta pelo evangelho. Os opostos, velha, nova, circuncisão, incircuncisão, judeu, gentio, lei, não lei, escravo, livre, homem, mulher, são superados pela nova criatura. Essas superações foram indicadas aos gálatas e, consequentemente, para os cristãos de todos os tempos e lugares. Jamais essas contradições devem existir assim. A unidade em Cristo será vivida. Paz, misericórdia e graça. Amém. Gálatas, capítulo 6, versículo do 16 ao 18. E para todos os que seguirem esta norma, como para
o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante, quem ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Vou repetir porque eu achei muito linda essa despedida de Paulo. E para todos os que seguirem esta norma, como para Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Paz e misericórdia, uma fórmula de bênção que significa a abundância dos bens messiânicos que deveriam acontecer na nova criatura. A liberdade e a vida comunitária só pode acontecer no vislumbre da paz e da misericórdia que vem de Deus. Paulo se dirigiu a todos que seguem esta norma, o amor, e ao Israel de Deus, o novo povo de Deus, gentios e judeus convertidos. Nesse novo Israel de Deus, não cabia a mentalidade da dominação no estilo romano, nem discriminação conforme o modelo de alguns grupos judaicos. Com uma linguagem incisiva, no versículo 17, disse ainda: que ninguém me moleste. Ele devia estar se referindo aos missionários cristãos judaizantes, que atraíram alguns gálatas e que criaram confusão e discórdia naquelas igrejas. Foi um basta incisivo. Recordou no versículo 17b um assunto que tratava dele mesmo, Paulo. Se no início ele apresentou seu papel missionário e apostólico, no finalzinho ele deu seu último testemunho. Eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. O que aconteceu com Jesus estava se repetindo com ele. Um martírio incessante. Podemos encontrar também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, e em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Paulo foi, por muitas vezes, vítima de perseguições por causa do testemunho de Jesus Cristo. Ele trazia cicatrizes, torturas em seu corpo. Aqui é possível comparar as marcas no corpo de Paulo com alguns escravos que eram marcados, cicatrizados fisicamente. O escravo com a marca era propriedade do patrão. Na analogia, Paulo quer lembrar que com as cicatrizes, ele era definitivamente de Jesus. Aliás, no início, ele havia sido definido como escravo de Cristo. Uma analogia que fazia pensar muito. Terminando tudo, o apóstolo se volta para os irmãos, o grupo leal e fiel. É possível que estivesse pensando também nos dissidentes gálatas. Eles desejavam a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa graça estivesse com o vosso espírito. Amém? Aqui, por tudo que foi apresentado, parece que Paulo quis acenar para a força da graça. Ela não vinha do Império Romano e nem de qualquer outro grupo dominador ou
discricionário vinha gratuitamente de Deus por intermédio do Cristo Jesus. Com a graça, todos poderiam ter forças para vencer as adversidades e continuar a bela experiência do amor que vinha da fé em Cristo e viverem a unidade comunitária. O Amém lembra sempre os momentos litúrgicos. Tanto os escritores, Paulo e os irmãos, como as igrejas da Galácia, precisavam estar em uma mentalidade litúrgica para acolherem todas as mensagens escritas na carta aos Gálatas. Se dissessem com consciência o Amém, então todos estariam celebrando a liturgia da vida. E assim terminamos o estudo da Carta aos Gálatas, sem jamais nos esquecer. Se dissessem com consciência o Amém, então todos estariam celebrando a liturgia da vida. E a Carta aos Gálatas é uma celebração da liturgia da vida a partir do hino batismal. É através do sacramento do batismo que temos a nossa pertença a Deus. Aqui ele fala da comunidade, do amor, da cruz de Cristo, dos frutos do Evangelho. Que possamos nós, a exemplo de Paulo, entendermos, compreendermos e sermos irmãos em Cristo Jesus. A partir do mês de outubro, começaremos outro estudo. E nós vamos ver quem foi Paulo, o apóstolo dos gentios. O apóstolo que carregou em sua carne as marcas de Cristo Jesus. E com tanta sabedoria e tanto amor nos passou o Evangelho, o amor de Deus, através de seu Filho, Jesus Cristo. E nos mostrou o quanto é rico vivenciarmos a comunidade, o amor ao próximo, para semearmos, colhermos frutos e frutos de vida eterna. Paz e bem.